A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda exaltação. Expresse a sua gratidão ao Senhor, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus nos diz que a terra está cheia de sua glória. Aleluias. Então somente devemos observar a criação do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que colocou um cântico nos pássaros, tudo para louvor da tua glória. É capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? O meu nome é Cleide Valverde. Nesses breves momentos, eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que o façam, que nesse momento deixe aqui o seu gostei, que compartilhe essa palavra. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus pela sua vida, através da sua vida? Sim. Essas pessoas fazem parte do seu contato pessoal. E nós fomos chamados para dar crescimento à palavra de Deus. Cada um de nós temos um papel no reino, que é fazer com que a palavra de Deus tenha crescimento. Amém? Assim como essa palavra tem chegado a você, seja um instrumento de Deus para que outras pessoas possam ser alimentadas, possam ser direcionadas pela palavra de Deus. A palavra hoje está no livro, em nome de Jesus, de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se um centurião e rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado está prostrado em casa, paralítico, terrivelmente atormentado. E Jesus lhe diz: Eu irei e o curarei. Amém? Glória a Deus. Essa passagem fala sobre a cura do servo de um centurião. O centurião era um homem, um militar romano que cuidava, que sobre o seu comando estavam 100 homens. E ali ele se dirige a Jesus. A palavra diz que ele, roga a Jesus. Primeiro ele se aproxima, aleluias, de Jesus e roga. E a resposta do Senhor logo é: eu irei e curarei. Mas aqui, o que nos chama a atenção nessa palavra é o comportamento desse centurião. Ele era um militar, ele era um romano. Ele não fazia parte dos judeus, do povo escolhido, da nação separada do Senhor. Mas não, ele se aproximou de Jesus e rogou. E o Senhor disse: eu irei e o curarei. Sabe o que foi que esse homem respondeu? Aleluias, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Somente mande uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus ficou assim tão maravilhado porque ele não tinha visto em Israel tanta fé. E ele, disse que muitos que viriam do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ele diz que esse reino é acessível para nós, seja quem formos. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não tem um preferido. A cura, a libertação está ao nosso acesso. Basta tão somente que você hoje se aproxime de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:6 que é impossível, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz também que aqueles que se aproximam dele, é necessário que creia que ele existe e que é também recompensador daqueles que o buscam. E veja que esse homem seguiu, aleluia, um princípio espiritual.
mesmo sem saber que estava fazendo, mas ali ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, porque no início da palavra se diz que ele se aproximou do Senhor. Primeiro ele se aproximou e ele rogou ao Senhor a cura daquele servo. E ali ele cumpriu um princípio, ele creu que apenas Jesus enviando uma palavra, o servo dele poderia ser curado. E ele se colocou, ele disse: olha, os meus soldados, eles estão debaixo da minha autoridade. E ele reconheceu o Senhor como autoridade maior, aleluias. E ele se colocou debaixo dessa autoridade, ele disse: manda somente uma palavra e ele será curado. E a palavra disse que na mesma hora, aquele homem, debaixo daquele envio, recebeu a cura, porque o seu Senhor acreditava em Jesus. Talvez você não tenha vivido muitos milagres, ainda não tenha tomado posse daquilo que Deus liberou, porque você não tem crido. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que significa esse agradar? Significa que se você não acreditar, se você não confiar, é impossível você obedecer. Aquele homem creu, e aí ele obedeceu a palavra de Deus, e ele pôde vivenciar um milagre, e o seu servo foi marcado, aleluia, pela cura, pela libertação. Ele diz ao Senhor, ele expressa ao Senhor o que o servo dele tinha. Ele diz que o criado dele estava prostrado, estava paralítico, e ele era terrivelmente atormentado. Ele tinha, uma lesão, uma ruptura na sua parte neurológica que afetava o seu físico, e ali ele estava, ele estava ali paralisado, mas o Senhor deu uma ordem, debaixo daquela palavra, aquele homem foi curado. Talvez, em nome de Jesus, o seu corpo, a sua mente, esteja com essa ruptura, afastado de Deus, porque a palavra diz que se você se aproximar de Deus, se você o buscar, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então só depende tão somente de nós. Aquele homem não fazia parte da nação escolhida, mas ali ele rogou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que fosse que curasse o seu servo. E com apenas uma palavra, aquele homem foi curado e pôde viver maravilhas. E Deus deixa aqui registrado na sua palavra, para que sirva como um testemunho para nós. E é incrível, aleluias, que em toda a Bíblia, Deus deixa exemplos para que a nossa fé venha a ser alimentada, para que a cada dia a gente venha avançar em direção ao Senhor. Hoje, Ele nos mostra essa direção, o caminho para a cura, para a libertação, porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Você precisa hoje se aproximar de Jesus, rogar a Ele pela cura e crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. Vamos orar essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, graça nós te damos. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Queremos te agradecer pelo teu amor, pelas suas misericórdias que são infinitas e inesgotáveis. Oh Senhor Deus, não há Deus como ti. Tu és o Deus santo, Deus maravilhoso, tu és o poderoso de Israel. Tu és o príncipe da paz, o lírio dos vales, a rosa de Saron e o Deus Emanuel. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos escolhido nessa manhã, por ter enviado a tua palavra, aleluias, que cura, que liberta, que transforma, que faz com que saiamos desse lugar de paralisia que nos impede de alcançar o teu amor e a tua misericórdia. Tira toda a mediocridade da nossa mente, a nossa falta de fé, como aquele homem, aquele centurião, ele creu que o Senhor existe e ele creu que a sua palavra, somente a sua palavra poderia curar aquele servo que não estava ali fisicamente. E o Senhor é o mesmo Deus, Pai, esse Deus que curou através da sua palavra. Então, em nome de Jesus, nos visita hoje com a sua palavra de cura e de libertação. Transforma a nossa casa, quebra os grilhões, a nossa mente, Deus. Nos dá uma mente sã para que o nosso corpo venha ter movimento e que a gente venha caminhar em direção ao Salvador.
Em nome de Jesus, marca os umbrais da nossa casa com o sangue do Cordeiro, repreende o espírito da morte, o espírito da enfermidade, seja amarrado e lançado no mais profundo abismo. Traz a cura daqueles que estão aprisionados no álcool, na droga, na prostituição, na loucura. Sopra o seu hálito de vida nos hospitais, quebra diagnóstico, libera exames, que sejam suas mãos poderosas a operar. Manifesta o teu poder, basta apenas uma palavra. O Senhor disse àquele homem: eu irei e o curarei. E nós cremos que hoje o Senhor virá, aleluias, que o Salvador virá sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, e que fará nova todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam viver essa palavra. Tome posse, porque debaixo daquele envio, aquele homem pôde viver o sobrenatural. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.